Olá, amigos queridos, estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom ter você aqui hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, o último dia do mês de agosto. Estamos aqui com o tema Os Pequenos Grupos nas Escrituras. Eu convido você para orarmos. Bondoso Deus, pedimos a Tua iluminação sobre o tema, o estudo bíblico de hoje, para que a nossa mente, o nosso coração compreenda a verdade bíblica e que em nós nasça pelo teu desejo a vontade de cumprirmos aquilo que aprenderemos hoje. Oramos em Jesus. Amém. Muito bem. O inicial comentário da lição da Escola Sabatina dá conta do seguinte: a Bíblia apresenta exemplos de organização comparáveis aos pequenos grupos, modernos quanto à oração, comunhão, encorajamento e trabalho integrado. Não é novidade para mim nem para você que somos cristãos, que somos evangélicos, que de alguma maneira temos trabalhado, temos recebido orientação para trabalhar em pequenos grupos. Há um monte de vantagens, de virtudes nesse estilo de trabalho, e nós já temos comentado sobre eles aqui a despeito do exemplo que Jesus Cristo nos deixou, formando também pequeno grupo para trabalhar, para preparar a mão de obra para o trabalho, para intensificar a comunhão e para avançar na missão. Isso dava ao povo de Deus a oportunidade de compartilhar responsabilidades e utilizar seus dons. Nos pequenos grupos, o Senhor pode usar cada um de nós mais plenamente. Por exemplo, se na sua igreja tem uma classe de estudo, como existe na minha, que nós chamamos classe da Escola Sabatina, ali você pode ter um protótipo, um exemplo, ou quem sabe, uma incubadora de pequeno grupo, não é? O ideal é que o pequeno grupo tenha entre 6 e 12 pessoas. Não precisa ser muito pequeno, não precisa ser muito grande. A diversificação de pessoas e de dons e de talentos vai permitir que num pequeno grupo todos possam em algum momento trabalhar desenvolvendo os dons que receberam do Espírito Santo. Daí a virtude de um pequeno grupo ser tão eficiente para aumentar a comunhão dos seus membros com Deus e permitir que haja um treinamento prático para a missão do Evangelho. Quando nós lemos em Êxodo, no capítulo 18, verso 21 a 25, lá tem a clássica história do conselho de Jetro sobre o de Moisés, que o livra da carga pesada de julgar todo o povo de manhã até a noite, quando o aconselha a formar grupos menores. E ali Moisés forma grupos grandes, mas também pequenos. Grupos de 1.000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. As questões são resolvidas dos menores grupos com os maiores e as questões mais complicadas e complexas eram apresentadas a Moisés para que ele pudesse resolver. Um exemplo clássico de um pequeno grupo de 10 pessoas, muito bem sucedido, conforme o texto bíblico. Cada indivíduo no acampamento se tornou parte de um grupo de 10 liderado por um oficial piedoso. Esses pequenos grupos eram locais para a resolução de problemas, mas também eram lugares de comunhão em que os problemas podiam ser evitados e a vida espiritual nutrida. Sim, um exemplo extraordinário de pequeno grupo está aqui nessa história. A lição segue dizendo o seguinte: os pequenos grupos oferecem oportunidade de comunhão acolhedora e atenciosa, de crescimento espiritual e resolução de problemas, como já citamos aqui, e obviamente do preparo prático para que o membro do pequeno grupo possa engajar de forma efetiva na missão do Evangelho. Especialistas em pequenos grupos afirmam que o tamanho ideal é esse mesmo que acabamos de citar aqui, entre 6 e 12 pessoas, assim como fez Jesus. Não é? A partir da questão 4 da lição da Escola Sabatina, no estudo de hoje, segunda, nós temos 3 passagens bíblicas. Lucas 6, verso 12 e 13,
Mateus 10, verso 1, e também Marcos 3, os versos 13 a 15. E quando você lê aqui, o objetivo de Jesus, porque essas passagens estão falando do pequeno grupo que Jesus formou, quando ele escolhe os 12 discípulos, o comentário ele pode ser resumido da seguinte forma: Jesus queria prepará-los espiritualmente e desenvolver-lhes para a prática da missão que ele os enviaria. Sim, Jesus não estava preocupado só em treinar discípulos, mas em preparar apóstolos. Não é? Se você puder abrir sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 6, verso 12 e 13, a coisa fica mais clara para a gente quando vamos para o texto bíblico. Está escrito assim na minha Bíblia. Lucas 6, 12 e 13. O subtítulo já diz tudo, é a escolha dos apóstolos, né? Diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Isso aqui é uma virada na chave, não é? No canal, no seletor. Aqueles que até então estavam sendo chamados todo o tempo de discípulos iriam passar um período razoável, considerável com Jesus, porque está aqui começando o ministério de treinamento de Jesus Cristo. Os estudiosos afirmam que durou em torno de 3 anos e meio. E aqui esses homens que são seguidores de Jesus estão vendo Jesus trabalhar, estão aprendendo, olhando o mestre em ação. Não há melhor aula do que uma aula prática. Eu quero ler para você o comentário bíblico adventista a respeito desse trecho, de forma mais efetiva em relação ao verso 13, focando na palavra apóstolos. Veja aqui o que podemos aprender juntos. Literalmente enviados é o que significa a palavra apóstolos. Delegados com uma tarefa. Foram designados por Jesus como testemunhas oculares, oficiais de sua vida, morte e ressurreição, e como embaixadores para proclamar o reino de Deus. Ao serem nominados por Jesus Cristo apóstolos, estes homens, ao final do ministério de Jesus Cristo, sim, a partir do dia de Pentecostes, assim podemos dizer, quando receberam a companhia e a presença do Espírito Santo, a partir dali deixaram mesmo de ser discípulos e assumiram um papel de apóstolos, porque estavam cumprindo a missão de serem enviados para toda a gente. Como disse Jesus, Jerusalém, Samaria e depois Judéia e os confins do mundo. Hoje a missão não é diferente. O id é o mesmo. Ele está lá contido nos últimos versículos do capítulo 28 de Mateus. E Jesus conta com que eu e você possamos investir a nossa energia, a nossa sabedoria para levar o evangelho de forma atraente para outras pessoas. O comentário da lição nos ensina o seguinte. Lucas 6,13 foi o verso que lemos aqui. Registra Jesus selecionando os 12 discípulos entre seus muitos seguidores. Antes da escolha, está aqui a chave do sucesso. Ele passou a noite orando a Deus. Eu fico imaginando se Jesus não orou nominalmente por cada um dos nomes que ele pensava em convidar na manhã seguinte. Ou se acaso Jesus recebeu indicações do Espírito Santo ou de Deus o Pai através de resposta de sua oração, para quais discípulos deveriam ser convocados para cumprir essa missão e formarem esse pequeno grupo de 12 discípulos que se tornariam apóstolos. Quando o Espírito Santo impressionou, Cristo escolheu 12 discípulos para fazer parte do seu círculo íntimo. Dentro desse pequeno grupo, Pedro, Tiago e João tinham um contato mais próximo com o Mestre. Jesus orava com seus discípulos e por eles. O Senhor compartilhava com eles a palavra de Deus, costumava comer juntos, desenvolviam laços duradouros de comunhão, compartilhavam a vida juntos e participavam
da missão de Jesus Cristo. Esses homens viram Jesus multiplicar o pão, expulsar demônios, ressuscitar pessoas, viu Jesus curar cegos, coxos, doentes de toda sorte. Esses homens viram Jesus exercitar o poder que lhes estaria à disposição a qualquer tempo se mantivessem com Deus a mesma comunhão que Jesus Cristo na terra estava mantendo com Deus e com o Espírito Santo através de sincera oração. Juntos eram mais fortes do que se estivessem separados. Na unidade, a força, e na divisão, a fraqueza. Esse é um exemplo muito difícil de ser assimilado muitas vezes por alguns de nós. Nós podemos olhar para a nossa igreja e vermos se ela é uma igreja forte em resultado da união que ela desenvolve, ou se ela é fraca em consequência da divisão de pensamentos em que se estabelece dentro do seu arraial. É isso. Estou terminando o estudo de hoje, agradecido a Deus porque você esteve e está aqui comigo. Mais uma vez eu quero te convidar para você visitar o canal Lições da Bíblia Davi Santos, se inscrever para que você possa impulsionar esse serviço evangelístico através dos vídeos que são postados aqui. Não esqueça de curtir, de dar o seu like no vídeo de hoje. E, obviamente, se você gostou do que você estudou aqui hoje, outras pessoas que você conhece vão gostar também. Então, compartilhe o vídeo, marque o sininho para você ser notificado e permitir que esse serviço de evangelismo cresça com o teu apoio também. Eu encerro por aqui. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.